Eu encontrei essa casa de barro, abandonada e cheia de mato. Se você está aqui, é porque essa história merece ser ouvida. Então se inscreve no canal para dar uma força. Tem gente que aprende a viver com a dor como se fosse um calo na mão. No começo dói, incomoda, você fica olhando para aquela pele grossa toda hora, pensando em tirar, pensando em cuidar, achando que vai passar. Depois de um tempo, você nem lembra mais que ele está lá. Só que ele está. Sempre está. E quando você menos espera, quando você bate aquela parte da mão em alguma coisa dura, numa quina de mesa, numa pedra, na vida, a dor volta inteira, como se nunca tivesse ido embora. Como se estivesse só esperando a hora certa de te lembrar que existe. Eu sou assim com o luto. Faz 6 anos que o Antônio morreu. 6 anos que eu acordo todo dia antes do sol, no escuro ainda, com aquele segundo de graça que o sono dá. Aquele segundo em que você ainda não sabe de nada, em que o mundo ainda não pesou em cima de você, em que você é só um corpo quente debaixo de um lençol. E então vem a consciência, a memória, o peso, todo dia a mesma ordem, acordar, esquecer por um segundo, lembrar. Faz 6 anos que eu respondo quando alguém me pergunta como eu tô com tô bem, graças a Deus. E não pisco os olhos, não vacilo, não dou brecha para mais pergunta. Aprendi a dizer isso sem sentir nada, ou sentindo tudo. Depende do dia, depende da hora, depende de quantas vezes o vento bateu na janela daquela forma específica que ele batia quando o Antônio estava dentro da casa, e eu sabia, pelo barulho, que ele estava lá. Vivo, presente, meu. Essas são as coisas que ninguém te avisa sobre viuvez. Te avisam sobre a dor grande, o velório, o enterro, os primeiros dias. Te avisam que vai doer. Não te avisam sobre o banco vazio. Não te avisam sobre o segundo de graça antes de lembrar. Não te avisam que você vai passar anos tentando se livrar de um hábito que não é nem de pensar nele. É de esperar por ele. O barulho do passo dele no terreiro, o cheiro do cigarro de palha que ele fumava uma vez por dia, depois do almoço, encostado na cerca, a voz grossa chamando meu nome de dentro de casa quando queria alguma coisa. Teresa. Só o nome. E eu ia. Sempre ia. Hoje ninguém me chama assim. As crianças me chamam de mãe, que é o título mais bonito do mundo, mas não é o mesmo. Não é o mesmo que ouvir seu nome na voz de alguém que te escolheu. Isso é o que o luto faz, no fundo. Não te rouba só a pessoa, te rouba a versão de você que existia para aquela pessoa. E você fica se perguntando, nos momentos mais quietos da madrugada, quem diabos é essa mulher que sobrou? E então foi embora de uma vez, do coração, sem avisar, sem dar tempo de preparar, sem dar tempo de dizer o que precisava ser dito. Essas são as mortes mais cruéis, as que não avisam, as que não dão tempo de você fazer as pazes com o que vai perder. O Antônio morreu numa manhã de terça-feira, no curral, enquanto separava gado. Caiu e não levantou. Quando eu cheguei, ele já tinha ido. 32 anos de vida juntos, e o fim foi assim, rápido, sem cerimônia, sem despedida. Fico pensando às vezes se ele sentiu alguma coisa antes, se o coração avisou, se ele teve tempo de pensar em mim, nas crianças, em alguma coisa, ou se foi só um momento e depois silêncio. Espero que tenha sido assim. Espero que não tenha doído. Espero tantas coisas que não têm resposta que às vezes fico exausta de esperar. A terra da fazenda era vermelha. Não aquele vermelho bonito de pintura, não o vermelho de coisa nova e viva. Era um vermelho cansado, como sangue que já secou faz tempo, como ferrugem, como coisa que foi de uma cor e virou outra ao longo dos anos sem que ninguém pedisse. Quando chovia, e no sertão maranhense, a chuva, quando vem com raiva, a terra vermelha virava barro que grudava nos sapatos, nas calças, no fundo da alma. Quando não chovia, ela rachadava. Abria em fendas finas, longas, que subiam do chão como cicatrizes que nunca fecharam direito.
e a poeira subia, sempre subia, avermelhada e fina, que entrava por tudo. Janela, fresta de porta, nariz, garganta, e você acordava com gosto de terra na boca e ia dormir com o mesmo gosto. Eu aprendi a gostar daquela terra. Levei tempo, mas aprendi. Aprendi que a terra dura não é terra ruim, é terra honesta. Não promete o que não pode dar. Não finge ser mais do que é. E quando você cuida dela com respeito, quando você entende o que ela precisa e o que ela não aguenta, ela dá de volta. Não muito, mas dá. E para quem não tem muito, o que ela dá basta. Foi nessa terra que eu enterrei o Antônio. Ela tinha os olhos escuros do Antônio. Esse era o detalhe que mais me doía nela. Não de um jeito ruim, de um jeito que doía bonito, se é que isso existe. Olhar para Marlene e ver os olhos do Antônio era ao mesmo tempo perda e continuidade. Era a prova de que ele havia existido de um jeito que não sumia com o velório. O Raimundo tinha 6 anos e era o oposto da irmã. Ruído, movimento, pergunta atrás de pergunta, energia que não encontrava limite mesmo com a barriga às vezes vazia. Era o tipo de criança que o sofrimento não conseguia parar completamente, que tinha tristeza, que sentiu a falta do pai do jeito que criança de 6 anos sente, com confusão mais do que dor, com a pergunta por que ele não voltou mais do que o entendimento de que não voltaria nunca, mas que mesmo assim corria, mesmo assim ria, mesmo assim inventava brincadeira com pedra e graveto e fazia aquilo parecer suficiente. Agradeço a Deus pelo Raimundo e pela forma como ele era. Naqueles meses de luto, o riso barulhento e inconveniente dele foi às vezes a única coisa que me lembrou que havia motivo para continuar. A Graça tinha 4 anos. 4 anos, e o temperamento mais calmo que já vi em criança. Não era quieta, era calma. Havia uma diferença. Quieto é ausência de barulho. Calmo é presença de paz interior. A Graça tinha aquela paz que algumas crianças trazem como se fosse herança de outro lugar. Ela observava tudo com olhos grandes e castanhos, processava devagar, e quando falava era sempre coisa que pegava a gente de surpresa. Uma observação precisa, uma pergunta que ia direto no ponto que a gente estava evitando. Ela era devota já naquela idade, com aquela devoção natural de criança que ainda não aprendeu a duvidar. Rezava com seriedade, acreditava com seriedade. E havia momentos em que eu olhava para ela rezando e pensava que talvez Deus ouvisse mais rápido quem ainda não tinha aprendido a desconfiar que ele ouve. O Pedro tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio com aqueles olhos cor de mel. A única coisa dele que não veio nem de mim, nem do Antônio, que deve ter vindo de algum avô que eu não conheci. Aqueles olhos que pareciam feitos de outro material que o resto do rosto. O Antônio mal havia tido tempo de conhecer o Pedro de verdade. Quando o Pedro nasceu, o Antônio passou 3 dias sem dormir de felicidade, carregando o menino no colo, mostrando para todo mundo que passava pela fazenda como se tivesse inventado a criança. Depois, a vida foi voltando. Trabalho, cerca, gado, rotina. E o tempo de pai ficou sendo o tempo que sobrava, que nunca é suficiente, que a gente só entende quando não tem mais. A estrada de chão vermelho que saía da fazenda tinha uns 6 quilômetros até a estrada asfaltada. 6 quilômetros que eu já havia andado centenas de vezes, para buscar encomenda, para ir ao armazém do seu Zé na estrada principal, para acompanhar o Antônio quando ele ia com o gado. 6 quilômetros que eu conhecia cada curva, cada pedra maior, cada trecho onde a lama ficava mais funda depois de chuva, cada árvore que fazia sombra no momento certo. Mas nunca tinha andado esses 6 quilômetros assim, com mala no ombro, com Pedro doente no colo, com 3 filhos andando ao meu lado num calor que naquele dia parecia ter raiva pessoal de mim. O sol do sertão maranhense às 2 da tarde é uma violência sem adjetivo. Não é calor, é pressão. Ele não aquece, ele pesa. Você sente ele nas costas como uma mão que empurra para baixo,
como se o próprio sol quisesse te fazer parar, sentar, desistir. Eu não parei, mas senti cada metro. Quando o Raimundo parou no meio da estrada e disse com a voz pequenininha: "Mãe, eu tô com fome." E a Graça repetiu como eco: "Eu também, mãe." Eu parei. Olhei para o rosto do Raimundo. Olhei para a Graça. Olhei para Marlene, que olhava para mim com aqueles olhos escuros do Antônio, esperando, não exigindo, esperando que eu tivesse resposta. Olhei para o Pedro no meu ombro, a cabeça quente encostada no meu pescoço, o respirar curto de criança com febre, e eu não tive resposta. Tinha saído com um punhado de biscoito de polvilho que havia sobrado da despensa e uma garrafa de água com tampa de rosca. O biscoito tinha acabado há 1 hora. A água tinha acabado antes. Eu sentei na beira da estrada. Não porque escolhi, porque as pernas decidiram antes de mim. As crianças sentaram do meu lado, naturalmente, como planetas que seguem o movimento do que está no centro. E pela primeira vez em 2 meses, desde o velório, desde o homem de pasta, desde os 15 dias de arrumar e fingir que arrumar era diferente de despedir, eu senti aquela coisa que a gente evita sentir, porque sabe que se sentir vai afundar, o desespero de verdade. Não a tristeza que eu já conhecia bem, que já era velha amiga. Não a saudade que doía, mas doía com forma, com nome, com rosto. O desespero. Aquele que não tem choro, que fica seco e quente na garganta como areia. Aquele que faz a gente olhar para o horizonte e não ver nada que ajude. Aquele que pergunta, numa voz baixa e cruel, que parece a sua própria voz. E agora? Eu olhei para o horizonte. O sol estava descendo devagar, pintando o céu de um laranja sujo, cansado, aquele laranja que no sertão anuncia que o calor vai virar sereno frio em questão de horas, e que quem estiver na estrada sem teto quando isso acontecer, vai sentir os 2 extremos no mesmo corpo. E foi quando eu olhei, tentando achar alguma coisa naquele céu enorme e vazio, que eu vi. Do lado direito da estrada, atrás de uma cerca caída coberta de jurubeba e vegetação que o tempo havia tomado para si, havia uma casa. A Marlene foi a primeira a falar. "Tem casa ali, mãe. Eu vi. Será que tem água?" "Tem." As paredes de barro eram mais espessas do que pareciam. Barro misturado com palha, técnica antiga, de gente que sabia construir para durar. As rachaduras nas paredes eram finas como fios. Não do tipo que indica que a estrutura está cedendo, mas do tipo que o tempo faz naturalmente em coisa sólida. Linhas que contam anos, como os anéis no tronco de árvore. O reboco havia caído em placas em vários pontos, expondo o barro amarelo por baixo. E havia uma ferrugem cor de laranja escorrendo pela parede, onde devia ter ficado preso algum objeto de ferro por muito tempo. O cheiro que chegava pela porta entreaberta era de terra velha, de coisa fechada faz tempo, de madeira que absorveu umidade de muitas chuvas e secou de muitos verões. Mas havia também, misturado, algo diferente, algo que eu não identifiquei de imediato, algo que era quase vegetal, como folha, como raiz, como coisa viva em lugar fechado. Eu fiquei parada diante da porta por um momento, que não sei dizer quanto durou. Coloquei a mão espalmada na madeira. Estava quente por fora. O sol do dia havia aquecido a superfície, mas havia uma friagem por baixo dessa quentura, uma frescura que subia das fibras da madeira, como se o interior da porta guardasse a temperatura da sombra e se recusasse a esquentar de todo. Naquela friagem na palma da minha mão, havia uma mensagem que eu não soube ler naquele momento. Entenderia depois. Respirei fundo. Pensei no Antônio. Não por escolha. Ele simplesmente apareceu no meu pensamento, como sempre aparecia, quando eu precisava de alguma coisa que não tinha nome. "Me dá força", eu disse baixinho. Para ele, para Nossa Senhora, para Deus. Para qualquer coisa que pudesse ouvir uma mulher cansada na beira de uma porta desconhecida, no meio do cerrado maranhense. Empurrei a porta. Ela cedeu devagar, sem o gemido que eu esperava, em silêncio,
como se estivesse esperando ser aberta. E a gente entrou. O interior da casa tinha uma luz que eu nunca tinha visto igual. Os 2 buracos no telhado deixavam entrar a luz do fim da tarde em 2 colunas douradas e poeirentas que cortavam o ar parado do cômodo como se fossem sólidas. A poeira no ar, fina, de anos acumulados, ficava visível nessas colunas de luz, dançando devagar no movimento que a entrada da gente havia criado. Era uma luz de dentro de igreja, aquele tipo de luz que parece ter chegado de outro lugar antes de chegar ali. O chão era de terra batida, coberto por uma camada de pó fino e folhas secas que o vento havia empurrado pela porta ao longo dos anos, formando aqueles acúmulos nos cantos que o vento sempre faz, deixando o centro mais limpo. No centro havia uma mesa de madeira escura, uma mesa sólida, pesada, do tipo que não se carrega sem esforço. 4 cadeiras ao redor, uma delas tombada no chão, como se alguém tivesse levantado rápido demais e esquecido de endireitar. Em cima da mesa, uma caneca de alumínio amassada e uma colher enferrujada. Olhei para esses 2 objetos por um tempo. Havia algo perturbador neles, não no que eram, mas no que representavam. Alguém havia sentado nessa mesa, havia tomado algo nessa caneca, havia usado essa colher. E então havia levantado e ido embora e não voltado, deixando a caneca e a colher exatamente onde estavam, como se fossem voltar logo. Mas não voltaram. O fogão de barro no canto esquerdo tinha as bocas cobertas por cinza velha que havia endurecido, e um fio de teia de aranha ia de uma boca até a parede em linha, perfeitamente horizontal, como fio de nível de pedreiro. A teia estava intacta. Nenhum vento tinha chegado perto desse canto em muito tempo. Uma porta. Diferente de tudo o resto naquela casa, essa porta estava fechada de verdade, não entornada como a da entrada, não coberta por cortina como o quarto, fechada com uma tranca de madeira, um pedaço de madeira roliço encaixado em 2 argoles de ferro, atravessada por fora. Alguém havia trancado aquela porta pelo lado de fora. Alguém havia saído desse cômodo, colocado a tranca e ido embora. E não havia mais ninguém na casa. Eu fiquei olhando para aquela porta por um tempo que não sei medir. As crianças também ficaram quietas. Até o Raimundo, que sempre tinha alguma coisa a dizer, ficou em silêncio. A gente ficou naquela luz poeirenta de fim de tarde, numa fileira de olhos pousados na mesma porta, e o único som era o vento lá fora passando pelo capim seco e o tilintar leve da cortina de chita. A Marlene chegou perto de mim e segurou minha mão. Eu apertei a dela. E eu pensei, senti mais do que pensei, que havia uma história atrás daquela porta. Uma história que não era minha, que eu não conhecia, que talvez eu nunca fosse conhecer. E pensei também, logo depois, com a frieza prática de mãe que não tem o luxo de ficar só no pensamento. A noite vai cair. Os meninos estão com fome. O Pedro está com febre. Preciso de água, preciso de fogo, preciso de teto. O medo ia ter que esperar. Primeiro eu precisava ser mãe. Mulher da roça não tem a opção de paralisar. Quem cria filho em terra dura aprende que paralisar é o mesmo que deixar de cuidar, e deixar de cuidar é o mesmo que deixar morrer, e deixar morrer não é opção que a gente se permite. Então o que a gente faz, quando o medo e o cansaço e o desespero chegam todos ao mesmo tempo, é o que a gente sempre faz. Vai fazendo. Fui até a prateleira do fogão, sacudi os potes de barro, vazios como pareciam, mas atrás deles havia um saco de estopa dobrado que eu não havia visto de início. Abri com cuidado. Dentro havia um punhado de feijão preto, ressecado, com alguns bichinhos mortos, que a seca havia eliminado antes de mim. Sacudi no pano mais limpo que eu tinha, escolhi o que prestava, que era a maior parte. O feijão estava preservado pelo ressecamento. Havia lenha velha empilhada numa quina ao lado do fogão.
seca como osso, do tipo que pega fogo sem dificuldade, que arde rápido e quente. Boa. Fui até o terreiro dos fundos. Procurei com os olhos. Atrás da casa, coberto por samambaia crescida, que havia tomado aquele canto como território, havia uma caixa d'água de cimento, baixa, com tampa de madeira. Empurrei a tampa com o pé. Dentro, água. Não era limpa como nascente. Era turva, com folha e inseto na superfície, com aquela cor de coisa que ficou parada tempo demais. Mas era água. Fechei a tampa, fui buscar o pano mais grosso que eu tinha na mala, fiz um coador com uma lata enferrujada que achei no chão. Coei 3 vezes. Ia ferver tudo antes de deixar as crianças beberem. Água fervida mata o que água turva carrega. Voltei para dentro. Acendi o fogo. A fumaça subiu pelos buracos do telhado em colunas finas que a luz do fim de tarde deixava visíveis, e aquele cheiro de madeira queimando encheu o cômodo com aquela familiaridade de coisa que a gente conhece desde antes de ter memória. Cheiro de fogão aceso, que é cheiro de casa, que é cheiro de que alguém está cuidando. As crianças ficaram ao redor da mesa, quietas, com aquela quietude de cansaço que vai além do cansaço de corpo. O Pedro dormia no meu ombro, menos quente do que antes. O frescor da casa de barro estava ajudando. O barro guarda frescor, mesmo no calor mais bravo. A Graça havia sentado no chão perto da imagem de Nossa Senhora e ficava olhando para ela com aquele olhar de criança que ainda acredita, de verdade, que uma figura de gesso pode ouvir e responder. Às vezes, eu invejava essa crença. Às vezes, achava que era a única coisa que a gente tem que o mundo não consegue tomar. Quando o feijão ficou pronto, servi em canecas que achei numa caixinha embaixo da prateleira, lavadas com água fervida antes de usar, porque limpeza é o que você pode controlar quando não pode controlar mais nada. Depois de talvez 20 minutos, talvez 5, talvez 1 hora, o tempo naquela situação não obedecia relógio. O som parou e não voltou. Eu fiquei acordada até o amanhecer com a lamparina acesa e os olhos fixos na porta trancada, rezando o terço 1 vez, 2, 3 vezes, os grãos de plástico quentes e suados entre os meus dedos do tanto que eu apertei. E tomando uma decisão, não sobre ir ou ficar. Essa já estava tomada. Com o Pedro com febre e as crianças dormindo e água e fogo e teto, não havia decisão a tomar sobre ir ou ficar. A decisão que eu tomei naquela noite, sozinha na cadeira com a lamparina na minha frente e os olhos na porta trancada, foi outra. Era a decisão de não deixar o medo decidir por mim. Nunca mais. O Antônio tinha ido, a fazenda tinha ido, 32 anos tinham ido. Eu tinha chegado até ali com 4 filhos e uma mala e uma meia de dinheiro contado 3 vezes e ainda estava de pé. Mulher que chegou até aqui com isso tudo não pode parar num quarto trancado. De manhã, eu ia abrir aquela porta. Ia abrir porque precisava saber. E porque a única coisa mais perigosa do que o que podia haver lá dentro era a imaginação de uma mulher sozinha na madrugada inventando o que havia lá dentro. Continua no capítulo 6. O que estava do outro lado. O sol do sertão não nasce devagar. Ele chega. De uma vez, como quem não pede licença, como quem não reconhece a noite como dona de nada. Um momento é escuridão completa, grilos, aquele azul escuro, quase roxo, que o céu fica no último momento antes de tudo começar. O frio do sereno que desce nas horas pequenas e que faz a gente encolher mesmo debaixo de cobertor. No momento seguinte, é luz, branca, direta, dura, entrando pelos vãos da janela sem vidro em lâminas que cortam o pó do ar como facas que sabem onde estão indo. Os pássaros começam todos ao mesmo tempo, não um depois do outro, todos de uma vez, como se houvesse um regente que deu a entrada exatamente com o primeiro raio. Tico-tico, Rolinha, João de Barro, algum bem-te-vi distante.
Para quem é da roça, esse coro é o despertador mais antigo do mundo, mais confiável que qualquer relógio, mais honesto que qualquer alarme. Você pode não saber que horas são, mas sabe que é hora. Eu já estava acordada, não tinha dormido. Nem um minuto, nem um cochilo, nem aquele meio sono de quem fecha os olhos sem dormir de verdade. Tinha ficado na cadeira a noite toda exatamente como havia decidido. Com o terço na mão, a lamparina acesa, os olhos na porta trancada, esperando o som voltar. Ele não voltou, e de certa forma, ao longo daquela madrugada comprida, eu havia chegado à conclusão de que o silêncio era pior. Porque o som, o raspado, o ritmo, a coisa identificável, dava à minha mente algo concreto para trabalhar. O silêncio devolvia o controle para a imaginação, e a imaginação de uma mulher que passou 6 anos carregando luto e que agora estava num lugar desconhecido com 4 filhos dormindo e uma porta trancada do lado. Essa imaginação não era misericordiosa. Mas a noite passou. O sol chegou. E com o sol, uma clareza que a madrugada não tinha tido como dar. A luz do dia, naquelas colunas brancas e poeirentas que entravam pelos buracos do telhado, a casa parecia diferente, menos pesada, menos cheia de possibilidades escuras, mais apenas o que era, uma casa velha, abandonada, que o tempo havia trabalhado sem pressa e sem maldade. E a porta trancada era apenas uma porta trancada. Ia abrir ela, mas primeiro, as crianças. O Raimundo foi o primeiro a acordar como sempre, como se o sol tivesse combinado com ele especificamente, como se houvesse um acordo entre menino de 6 anos e amanhecer que eu não havia sido consultada. Abriu os olhos, olhou para o teto com os 2 buracos deixando entrar o céu de manhã cedo, ficou assim por um momento com aquela cara de criança que ainda está decidindo onde está. Então virou para mim e disse, com a voz rouca de sono, "Mãe, a gente ainda está aqui." "Tamo. É nossa casa agora?" "Mãe, a porta do fundo." "O que que tem? Por que tem tranca do lado de fora?" Eu continuei lavando. "Não sei." "Mas a senhora vai abrir?" Respirei fundo. Antônio. O nome que eu pensava quando precisava de uma forma de coragem que não encontrava em mim mesma. Não rezava para ele. Não sei se isso é permitido, não sei as regras, mas pensava nele. Na voz grossa, na mão no meu ombro, no peso daquela mão que eu havia sentido pela última vez num hospital e que nunca mais havia sentido depois. "Me dá força," eu disse bem baixinho, "para ele, para Nossa Senhora, para Deus, para qualquer coisa que naquela manhã estivesse ouvindo." Tirei a tranca, coloquei no chão com cuidado, sem barulho. Não sei porquê. Instinto de não assustar o que pudesse estar do outro lado. E abri a porta. Abriu em silêncio. Esse foi o primeiro detalhe que me pegou. A ausência do gemido de madeira velha que eu esperava. A porta da entrada gemia toda vez que abria ou fechava. Aquele som longo e rouco de madeira que precisa de cuidado. Essa abriu sem fazer barulho nenhum. Suave, como se fosse nova, ou como se estivesse esperando esse momento com uma paciência que não precisava fazer esforço. O cheiro que saiu foi o segundo detalhe. Era diferente do resto da casa. O resto da casa cheirava a abandono. Terra velha, mofo suave, madeira que dormiu fechada. Esse cômodo cheirava a terra fresca, a raiz, a coisa viva. Um cheiro que não combinava com porta trancada, com anos sem abrir, com ausência de luz e de gente. Fiquei no vão da porta, esperando meus olhos se acostumarem à escuridão do cômodo. Não havia buraco no telhado ali, não havia fresta. A única luz era a que entrava por mim. E então eu vi. Ervas. Uma boneca de pano, feita à mão, com cabelo de lã preta trançada, vestido de chita azul com bolinhas brancas, rosto bordado com linha vermelha, 2 pontos de olho, uma curvinha de boca, uma das mãos levantada, como aceno. Na cintura do vestidinho, uma fitinha de cetim azul desbotada, que alguém havia costurado como detalhe,
como carinho, como aquele acréscimo a mais que transforma o objeto em afeto. Eu fiquei em pé perto da cama, olhando para aquela boneca por um tempo que não sei dizer quanto foi. E então o choro chegou de fora, não o raspado da noite anterior. Era diferente, era humano, inconfundível, aquele tipo específico de choro que só existe numa situação específica. Criança pequena que já chorou tanto que não tem mais força para chorar alto, que chora baixo, que chora com o que sobrou. É o pior tipo de choro de criança que existe, porque é o que vem depois do limite. É o choro de depois do limite. Saí do quarto correndo. Fui pelo terreiro dos fundos, afastando a samambaia com os braços, contornando a caixa d'água, seguindo o som que vinha da parede dos fundos, da sombra que a mangueira ainda fazia naquela hora da manhã. E encontrei a menina. 4 anos, talvez 5. Pequena, miúda, com a pele escura e o cabelo crespo solto e embaraçado de noite mal dormida. Vestidinho de algodão que havia sido azul e que o tempo havia lavado até quase branco. Pés descalços. E eu notei os pés porque sempre noto os pés de criança. É coisa de mãe que sabe o que pé descalço em terra de sertão significa. No colo, apertado contra o peito, ela segurava um terço de madeira com as 2 mãos. Quando ela me viu, o choro parou abruptamente. Como interruptor, me olhou com olhos arregalados, olhos grandes, muito escuros, com aquele brilho úmido de criança que chorou até secar. Não fugiu, não gritou, só olhou. E eu senti, ali, naquele segundo, uma coisa que eu sinto toda vez que olho nos olhos de criança que passou por coisa que não deveria ter passado. Uma mistura de ternura e de uma raiva surda, que não tem nome certo em português. Uma vontade de pegar no colo e ao mesmo tempo de ir atrás de quem tinha feito aquela criança ter aquele olhar. Abaixei devagar, no chão, para ficar na altura dela. Oi, eu disse no tom que a gente usa com bicho assustado e criança assustada. Pode ficar tranquila, eu não vou fazer nada com você. Ela não respondeu. Você tá sozinha? Os olhos dela foram para a esquerda por menos de um segundo. Rápido, instintivo, aquele movimento que a gente faz sem querer quando pensa em alguém que está em outro lugar. Depois voltaram para mim. Eu segui a direção, perto do pequizeiro de caule grosso e retorcido, quase escondida pelas raízes expostas, uma mulher. Deitada no chão, braço dobrado sob a cabeça como travesseiro, olhos fechados. Respiração irregular, rápida demais para ser sono, lenta demais para ser consciência. Fui até ela. Era jovem. 30 anos, talvez menos. O ferimento no lado direito estava infeccionado. Eu vi antes mesmo de levantar a blusa. Vi pelo jeito que o tecido estava escurecido naquele ponto. Quando levantei a blusa confirma, corte comprido, não fundo, mas com a pele ao redor vermelha e quente e inchada, do tipo que indica dias sem cuidado. Coloquei a mão na testa dela. Febre alta, mais alta do que a do Pedro. A menina havia chegado perto de mim sem eu perceber. Estava do meu lado, olhando minha mão na testa da mãe, o terço ainda apertado no peito. Como ela chama? Eu perguntei. Ná, ela disse com a voz rouca de tanto choro. Todo mundo chama de Ná. E você? Amélia. Eu olhei para Amélia. Olhei para Ná, olhei para o ferimento, olhei para o sol que já estava subindo no céu com suas intenções habituais de não ter misericórdia com ninguém. E pensei, agora somos em 6. Não foi um pensamento de resignação, foi um pensamento de adição, de conta que a vida me apresentou e que eu aceitei sem parar muito para calcular se cabia, porque quando a gente está no fundo, mais um peso não faz diferença e mais uma mão pode mudar tudo. Cuidei de Ná com o que tinha, que era pouco, mas pouco quando é tudo, é muito. O álcool que havia sobrado num vidro pequeno, a atadura enrolada, o esparadrapo que havia sobrado do curativo do Raimundo, a pomada das rachaduras do calcanhar que tinha outra utilidade agora. Limpei o ferimento enquanto Ná gemia sem acordar. E cada gemido dela era um soco em algum lugar interno meu que eu não sabia que ainda estava descoberto. Passei a pomada. Cobri, prendi.
Fui buscar água fervida e pano para baixar a febre. Omélia ficou na porta o tempo todo. Não perguntou nada. Não se mexeu. Só ficou olhando com aqueles olhos grandes e sérios, o terço no peito, como sentinela de quem não sabe o que fazer, mas se recusa a ir embora. Quando terminei, fui até ela e me abaixei na frente dela. Ela vai ficar boa, eu disse. Amélia me olhou. A senhora mora aqui? Ela perguntou. Pensei por um segundo. Por enquanto, eu disse, pela segunda vez naquele dia. E desta vez soou mais verdadeiro do que da primeira. Ná acordou na metade da tarde com aquele sobressalto de quem acorda sem saber onde está. Olhos abertos de repente, mão indo direto para a ferida por instinto, tentativa de se sentar, que o tontura interrompeu. Calma, eu disse. Estava sentada perto. Tá segura. Ela me olhou. Com aquele olhar que eu havia visto antes. O olhar de quem aprendeu a desconfiar de gentileza. Não por maldade, por experiência. Minha filha. Tá bem. Tá com meus filhos no terreiro. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, algo havia aliviado. Não sumido, aliviado. Quem é a senhora? Teresa. Ná. Josenalda. Mas todo mundo fala Ná. Eu sei. A Amélia me contou. Ficou me olhando. Por que você fez isso? Ela perguntou. Não obrigada. Não quanto eu te devo. Por que você fez isso? Como se bondade sem motivo aparente fosse coisa que precisava de explicação. E eu entendi com aquela pergunta algo sobre o que aquela mulher havia passado que ela ainda não havia me contado. Quem recebeu pouca bondade gratuita aprende a desconfiar dela. É justo, é triste, é humano. Porque sou mãe, eu disse, e reconheci outra mãe no apuro. Ela ficou quieta, mas algo no rosto dela mudou. Uma tensão antiga afrouxando levemente, como quando você libera um músculo que estava contraído faz tanto tempo que você havia esquecido que estava contraído. Levantei para buscar água para ela, e foi quando ela disse, a senhora viu o quarto do fundo? Parei. Vi. Abriu. Abri. Ela me olhou por um longo momento. A lamparina que eu havia acendido jogava aquela luz que fazia tudo parecer mais antigo, mais profundo. O que a senhora achou? Achei uma boneca, eu disse. Ná fechou os olhos. Do canto, uma lágrima. Uma só, que ela não limpou. Era dela, ela disse baixinho. Eu não perguntei de quem. O era disse tudo. Aquele tempo que não volta, aquele tempo que é a forma mais dolorosa de pronome que existe. Fui buscar a água, dei para ela beber. E não perguntei mais nada naquela tarde, porque tem coisa que a gente conta quando está pronta. E tem coisa que a gente nunca conta. Saber a diferença é um respeito que mulher do campo aprende cedo. Porque mulher do campo sabe o que é ter coisa que só é sua enquanto não conta. Mas a noite voltou, e com ela, o som voltou. Dessa vez eu estava mais preparada. Não no sentido de não ter medo, porque o medo estava sim, mas preparada no sentido de ter decidido antecipadamente que não ia deixar o medo paralisar. Há uma diferença enorme entre não ter medo e não deixar o medo mandar. A primeira coisa eu nunca vou conseguir. A segunda, eu estava aprendendo. O som começou perto das 11, o raspado de madeira, o ritmo que eu já conhecia. Mas desta vez havia algo a mais. Uma melodia, baixa, quase inaudível, de 3 notas que se repetiam. Simples como melodia de criança, daquelas que a gente não aprende, que a gente simplesmente sabe, como se viessem de um lugar mais fundo que memória, de um lugar que é antes de você. Eu reconheci a melodia. Demorei um segundo, mas reconheci. Era o início de uma cantiga de ninar. Uma que minha mãe cantava para mim, que eu cantava para o Raimundo nas noites que ele não queria dormir. Uma cantiga velha de domínio de ninguém e de todo mundo, que toda mãe do interior do Brasil conhece de algum lugar que não sabe nomear. O pelo do meu braço levantou inteiro, porque aquela melodia naquele lugar, naquela hora, vinda de dentro de um quarto que havia estado trancado por anos,
Era uma das coisas mais perturbadoras que eu havia experimentado na vida. Não pelo horror, pelo reconhecimento. Era como se alguma coisa ali dentro soubesse exatamente o que ia me perturbar mais. Não um barulho estranho, mas um barulho familiar no lugar errado. Me levantei. As pernas não estavam firmes, mas me levantei. Peguei a lamparina, peguei o terço. Fui até a porta do quarto do fundo. Ela estava fechada. Mas eu não havia posto a tranca de volta. Eu havia deixado a tranca no chão onde a havia deixado de manhã. A porta estava fechada, mas sem tranca. Alguém, alguma coisa, havia fechado a porta por dentro. Coloquei a mão na madeira, fria, igualzinho da manhã. E então o som parou. De repente, completo, sem diminuir, apenas parou. E o silêncio que ficou era diferente de qualquer silêncio que eu havia sentido antes. Era um silêncio com textura, um silêncio que parecia respirar. Fiquei com a mão na porta fria. E então, do outro lado, uma voz, de mulher, baixa, calma, com um sotaque que eu não conseguia identificar. Não era do Maranhão, não era de lugar nenhum que eu pudesse nomear, como se fosse de nenhum lugar específico, como se fosse de todo lugar. Não tem nada aqui para te machucar. Eu recuei 2 passos e fui acordar a Ná. Continua no capítulo 3. O que a casa guarda Ná demorou um tempo para começar. Ficou deitada de costas, olhando para o teto, com as mãos juntas sobre o estômago. Aquela postura de gente que está se organizando por dentro antes de deixar qualquer coisa sair. A Amélia dormia do lado dela, com aquela entrega total de criança que finalmente se sentiu segura o suficiente para dormir de verdade. A lamparina entre nós duas jogava luz que oscilava com cada respiração mais funda de Ná. E as sombras no teto iam e vinham, como memória que a gente não chama, mas que aparece assim mesmo. Eu esperei. E quando Ná começou, foi assim. Essa casa foi da minha avó. Pausa longa. Ela se chamava Benedita. Todo mundo chamava de Dita. Ela viveu aqui por 40 e tantos anos sozinha, depois que o marido dela morreu. Criou 5 filhos nessa casa, no tempo em que tinha água no riacho ali atrás. Você não sabe que tem, porque secou faz uns 15 anos. Criou porco, galinha, tinha roça de mandioca. Era uma mulher que sabia fazer de tudo com nada. Daquelas mulheres que o sertão faz. Eu conhecia aquele tipo de mulher. Era minha mãe. Era eu, era toda mulher que o sertão havia formado à força de necessidade e de recusa em desistir. O último filho que ela criou aqui não era filho dela de sangue. Pausa. Respiração. Era uma menina que apareceu. 3, 4 anos. A avó nunca soube ao certo. Apareceu no terreiro uma manhã, sem pai, sem mãe, sem saber dizer de onde tinha vindo. Só sabia o nome dela. Luzia. O nome caiu no ar como pedra em água parada. Eu senti alguma coisa se mover em mim quando ouvi aquele nome, uma intuição que o corpo reconheceu antes que a cabeça entendesse. Daquelas que chegam como se já soubessem o que a mente ainda vai demorar para alcançar. A avó Dita criou a Luzia como filha. Deu o sobrenome dela, registrou na cidade. A Luzia cresceu aqui nessa casa, dormia no quarto do fundo, que a avó Dita fez especialmente para ela, rebocou as paredes mais lisas, plantou as ervas para espantar inseto, colocou a manta de crochê que ela mesma fez. Dizia que a Luzia era uma menina diferente. Calma demais para a idade, que ficava quieta, que conversava com as plantas, que sabia de coisa que criança não devia saber. A avó não achava isso estranho. Achava que a menina havia chegado com um jeito de ver o mundo que o sofrimento tinha dado antes do tempo. Cada detalhe que Ná contava pousava em mim com um peso específico. As ervas no quarto, eu havia visto. A manta de crochê, eu havia tocado. O quarto feito com cuidado diferente do resto da casa, eu havia sentido. Quando a Luzia tinha uns 12 anos, a avó Dita adoeceu. Coração. Naquele tempo não tinha posto de saúde perto, não tinha transporte, não tinha nada.
A avó foi indo embora devagar, numa cama, e a Luzia ficou cuidando dela sozinha por meses. Fechada as ervas do quarto, ficou de vigília noite e dia, não saiu da casa. Até o dia que a avó fechou os olhos. O vento passou lá fora. O capim curvou. Depois que a avó morreu, os filhos dela de verdade vieram. Os tios, as tias. Dividiram o que tinha para dividir. E decidiram que a Luzia não tinha direito a nada. Que era só uma apanhada, uma agregada, que o registro não valia. Coisas que gente sem coração inventa quando quer tomar o que não é seu. E precisa de narrativa para fazer isso parecer justo. Apertei o terço na mão. Eu conhecia aquela história, não nos detalhes. Nos detalhes eram vidas diferentes, mas na essência, na crueldade específica de ser descartada por papel, de ter anos de vida apagados por uma decisão de quem chegou depois, eu conhecia. Eles mandaram a Luzia embora. Ela tinha 16 anos. Sozinha, sem ter para onde ir. Trancaram o quarto dela porque a avó havia deixado coisas dentro para ela, e eles não queriam que levasse. Disseram que iam voltar para pegar depois. Nunca voltaram. A casa foi ficando, os anos foram passando, e esse quarto foi ficando trancado. E a Luzia? Eu perguntei. Sumiu no sertão. Ninguém soube mais. Os tios morreram. Minha mãe era filha de um deles. Ela me contou essa história com vergonha do que a família fez. Eu cresci sabendo dessa casa, desse quarto, dessa menina de 16 anos jogada numa estrada de chão. Fiquei olhando para a porta do quarto do fundo, fechada, imóvel, mas agora eu sabia o que havia acontecido do outro lado dela. E com esse saber, ela havia ficado diferente, mais pesada, mais presente, carregada da história que eu agora carregava também. Eu disse. Por que você veio para cá? Eu estava fugindo, ela disse. Simples, sem detalhe. E eu não pedi detalhe porque estava fugindo era suficiente. Mulher que foge tem motivo, sempre tem. E perguntar pelos detalhes antes que ela queira contar é a mesma coisa que duvidar que o motivo existe. E a Amélia, ela é tudo que eu tenho. Ficamos em silêncio por um tempo. O grilo lá fora. A madeira velha da casa se acomodando no frio. Como você sabia da casa? Minha mãe me contou. Disse que se eu precisasse de um lugar no mundo, que viesse aqui. Que essa casa tinha sido de gente boa. Que gente boa deixa coisa boa nos lugares onde viveu. Pensei na avó dita sozinha nessa casa por 40 anos. Criando o filho dos outros como filho de sangue, plantando erva para proteger criança que não havia pedido para aparecer no terreiro dela numa manhã, mas que havia aparecido assim mesmo, como a vida faz, sem pedir licença, sem trazer manual de instrução. E pensei na Luzia, 16 anos, sertão, sozinha. Pensei nas minhas crianças. Pensei em mim com 18 anos, chegando numa fazenda com uma mala de papelão e uma foto da minha mãe no bolso. Tem mulher que o sertão faz, tem mulher que o sertão quebra, e tem mulher que fica entre as duas coisas a vida inteira, sem saber em qual das duas ela se encaixa, e que talvez a resposta seja que ela é as duas ao mesmo tempo. Eu disse, os sons que eu ouvi. Ela me olhou. Que sons? A melodia. A voz que disse que não tinha nada para me machucar. Ficou quieta por um tempo que não sei medir. Eu ouvi também, ela disse por fim. Quando cheguei aqui 2 dias antes de você, ouvi a melodia. E uma vez achei que ouvi uma voz que disse, pode entrar, tá esperando por você. Você entrou. Não, tava com medo e com a ferida com febre. Não tive forças, ficamos olhando para a porta juntas. Teresa, disse. Eu acho que essa casa não está abandonada do jeito que parece. Acho que ela está esperando. Eu não respondi, porque eu já havia pensado nisso, e porque havia chegado a uma conclusão que ainda não conseguia formular completamente, mas que estava ali, tomando forma devagar, como coisa que precisa de tempo para ficar nítida. Que aquele quarto trancado não era uma ameaça. Era um presente que ninguém havia tido coragem de aceitar.
que a Luzia, ou a memória da Luzia, ou o que quer que fosse que ela havia deixado impregnado naquelas paredes e naquelas ervas e naquela manta dobrada com cuidado, havia esperado por alguém que entendesse. E que talvez, de alguma forma que eu não tinha como provar, mas que eu sentia com a certeza que a gente sente coisa verdadeira, eu fosse essa alguém. No terceiro dia, os homens apareceram. A Marlene foi a primeira a ver. Estava na janela como sempre, com aquela função de sentinela que ela havia assumido sem que ninguém pedisse, porque criança que passou pelo que ela passou aprende que vigiar é a forma mais concreta de cuidar. Mãe, tem carro na estrada. Eu me levantei. Caminhonete branca. 3 homens descendo. O administrador de chapéu de couro que eu já conhecia. Mais 2 que eu não conhecia. Um deles com pasta. A pasta me preocupou mais do que os homens. Homem sem documento é barulho. Homem com documento é problema. Eu disse. Pega a Amélia e os pequenos e vai para o quarto do fundo. Fecha a porta. Teresa, vai. Ela foi. A Marlene ficou. Você também. Não, ela disse. Olhei para ela. 8 anos com alma de 40, os olhos do Antônio. Fica atrás de mim, eu disse. E fui até a porta. O homem da pasta se chamava Geraldo. Falou tudo o que havia para falar sobre propriedade, sobre direito do proprietário, sobre regularização, sobre interesse em retomar. Falou com aquela voz de quem decorou o discurso no caminho. Firme de propósito, mas sem o calor de convicção real. Eu deixei ele terminar. Então eu disse, o nome do proprietário. Geraldo piscou. Isso é informação do cliente. Então o senhor não tem obrigação de entrar nessa propriedade também, eu disse. Nem esses 2 aí. O administrador de chapéu deu um passo à frente. Olha, dona, sou Teresa, eu disse. Teresa Ramos, viúva, 4 filhos. Estou ocupando essa propriedade por necessidade, que é direito garantido. Não fiz estrago, não fiz desordem. Estou cuidando dessa casa melhor do que qualquer um cuidou em muitos anos. Havia uma parte de mim, enquanto eu falava, que estava observando a si mesma de fora. Essa estranha capacidade que a mente tem de se desdobrar nos momentos de crise, de te mostrar o que você está fazendo enquanto você está fazendo. Eu estava com medo. Meu coração estava a 200. Minhas mãos, atrás das costas, estavam tremendo levemente. O tipo de tremor que eu esperava que não aparecesse na voz, e por alguma misericórdia do corpo não estava aparecendo. Eu estava com medo e estava de pé. Essas 2 coisas podem existir ao mesmo tempo. Eu havia aprendido isso naquela semana de um jeito que não iria esquecer. A senhora não pode simplesmente... O nome do proprietário, eu repeti. Calma. Firme. Se o senhor tem documento legítimo, mostra o nome e o registro. Aí a gente conversa. Sem isso, não tenho com quem conversar. Geraldo abriu a pasta, folheou, e então disse, com um tom que havia perdido parte da certeza com que chegou. O proprietário registrado é espólio da família Nascimento, Benedita Eulália do Nascimento, falecida. Os herdeiros estão em processo de regularização. Benedita, Nascimento, a avó Dita. Eu senti o encaixe, aquela sensação física de quando uma peça de quebra-cabeça que você estava procurando aparece, não para o lugar onde você estava olhando, mas para o lugar onde ela sempre deveria ter ido. Então não tem proprietário ativo, eu disse. Tem espólio em disputa. Nenhum dos herdeiros tem autoridade legal individual até o inventário estar concluído. Geraldo me olhou. Como a senhora sabe disso? Porque já passei por inventário, eu disse. Do meu marido. E aprendi na marra o que aprendi. O administrador tirou o chapéu, passou a mão no cabelo, colocou de volta, gesto de homem que não sabe o que fazer com as mãos quando o plano não funcionou. A senhora vai se complicar, ele disse. Mais aviso do que ameaça agora. Pode ser, eu disse. Mas por enquanto, até alguém me mostrar papel assinado por juiz,
Eu fico. Geraldo fechou a pasta. Os 3 homens foram embora. Só quando a caminhonete sumiu na curva da estrada, eu entrei de volta na casa, fui até a cadeira e sentei. As mãos tremiam agora sem me importar de mostrar. Tremiam bastante. A Marlene estava atrás de mim. Me olhou por um segundo e então sorriu. Aquele sorriso pequeno, de canto de boca, que era igualzinho ao sorriso do Antônio. E aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Naquela noite, a última noite que preciso contar, eu fui para o quarto do fundo sozinha. Sentei no chão encostada na parede, com a lamparina, com o terço, com o cheiro de hortelã e de terra fresca me envolvendo como coisa que sabe que você precisa dela. E foi então que, na parede de barro liso, abaixo do nicho vazio, eu vi o que a luz do dia nunca havia me deixado ver. Marcas no barro, feitas com alguma coisa pontiaguda, letras, palavras. Cheguei perto erguendo a lamparina. A caligrafia era de quem aprendeu a escrever, mas escrevia pouco. Irregular, algumas letras maiores que outras, algumas palavras juntas demais. Mas legível. Eu li. Esta casa é de quem precisa dela. Dita disse que Deus não dá cama vazia em casa que teve amor. Se você está lendo isso, é porque você chegou. Pode ficar. Cuida das ervas que elas cuidam de você. A boneca é minha, mas pode dar para uma criança que precise. Eu voltei uma vez buscar ela e não consegui entrar. Mas tudo bem, às vezes a gente deixa as coisas no lugar onde elas são mais necessárias. Luzi ali 2 vezes, 3, 4. Fiquei ajoelhada na frente daquela parede com a lamparina na mão, tremendo levemente, e as palavras de uma menina de 16 anos que havia sido jogada fora de sua casa e que mesmo assim havia voltado, não para buscar vingança, não para buscar explicação, para deixar um recado de generosidade para quem viesse depois dela. E chorei. Isso é saudade quando ela amadurece. Não some. Vira companhia. Plantei mais ervas no quarto do fundo. Arruda, hortelã, erva cidreira, manjericão, como estavam. Mais alecrim, que é para memória, e um pé de boldo que o Raimundo achou no cerrado e trouxe numa manhã de domingo, com aquele orgulho de quem acha tesouro no lugar onde outros só vêem mato. O quarto do fundo não tem mais tranca. Deixo a porta aberta de dia, fechada de noite, sem tranca. As palavras de Luzia na parede eu cobri com um quadro pequeno de vidro que um senhor do povoado me ajudou a fazer. Não para esconder, para proteger, para que o barro não racha mais, para que as letras durem mais do que eu. E às vezes de noite eu ouço a melodia. 3 notas. Pausa. 3 notas. Não tenho mais medo. Às vezes até tarareio de volta. E o quarto responde com aquele silêncio que não pesa, com aquele aquecimento do ar que não tem explicação científica que eu conheça, com aquela presença que não assusta, que acalma, como mão no ombro de quem te quer bem. Não sei se é a Luzia, não sei se é o Antônio, não sei se é a avó Dita que passou 40 anos aqui e deixou bondade enraizada no barro como deixou as ervas enraizadas no chão. Não sei, e faz tempo que parei de precisar saber. Tem coisa que a vida não dá resposta, que o sertão não explica, que a fé guarda, mas não traduz. E tá bom assim. A gente não precisa entender tudo que recebe. Às vezes só precisa agradecer. Se você é mulher e está lendo isso, ou ouvindo, que às vezes é assim que história de roça chega, de boca em boca, de varanda em varanda, de fogão em fogão, eu quero dizer uma coisa, não como conselho. Não tenho autoridade para dar conselho. Como testemunho. Tem porta que parece trancada que não tá. Tem casa que parece abandonada que não tá. Tem caminho que parece sem saída, que dobra numa curva que você não enxerga daqui onde está. Eu sei que você está cansada. Sei porque o cansaço de mulher do campo não aparece no rosto. Aparece nas mãos, nos joelhos, na forma como você carrega os ombros, no jeito que você diz, tô bem sem ninguém perguntar, antecipando a pergunta para não precisar responder de verdade.
Mas você já abriu porta mais difícil do que imagina. Toda manhã que você levantou quando não queria levantar. Toda vez que você segurou o filho doente sem ter remédio. Toda vez que você disse não com a voz tremendo, mas disse. Toda vez que você foi embora, de onde não te queriam bem, sem saber para onde, mas saiu. Isso é coragem. Não a coragem de herói de história. A coragem de mulher real, que não tem espada, que às vezes não tem nem sapato bom, mas que vai assim mesmo. As palavras de Luzia ficaram na parede. E debaixo delas, com minha caligrafia mais grossa e menos caprichada, esta casa continua sendo de quem precisa. Teresa, que mais nada que a gente faz em vida, as coisas que a gente faz por outro ser humano ficam. O sertão é duro, a terra racha, a seca vem. O homem de pasta aparece na porta. A morte leva quem a gente mais ama antes da hora. Mas entre essas coisas todas, entre uma rachadura e outra, entre uma seca e outra, a vida insiste. Como erva em chão escuro, como hortelã sem sol que mesmo assim cresce, como mulher do sertão que perdeu tudo e que de um jeito que ela mesma não sabe explicar, ainda está de pé. Ainda está.